E aí pessoal, Dragon Gamer na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Master Duel e como sempre um vídeo de decklist, que é o decklist da Trap Tricks ou Armadilha Tricks, né? Como vocês quiserem. Eu fiz um questionário aqui no canal e tudo e saiu, as duas ficaram empatadas na verdade. Às vezes a Trap Tricks ficou na frente, às vezes Labyrinth ficou na frente. E aí na época que eu tava vendo, o Trap Tricks estava na frente, eu montei tudo em cima do Trap Tricks. Então a semana é a semana do Trap Tricks. Se não tiver nada na quinta-feira tem as gameplay, as jogadas com Trap Tricks, beleza? E se tiver alguma coisa, vai ficar para segunda-feira as jogadas. Semana que vem a gente tem o Labyrinth. Então Labyrinth semana que vem, que é virada de mês, já vai ter o Labyrinth, a decklist do Labyrinth, já vai ter acabado o evento também, que usa o Labyrinth. Se você não viu como funciona o novo Labyrinth, tem um vídeo no canal aqui eu mostrando no evento, então você sabe mais ou menos como trabalha o Labyrinth com a nova carta. Então, corre lá, vê. Também tem um vídeo de competitivo que eu coloquei segunda-feira, corre lá também, vê lá e tudo. Sempre lembrando de se inscrever no canal, deixar seu joinha. E amanhã, quarta-feira, eu vou colocar um questionário para saber quais conteúdos vocês gostariam de ver extra aqui no canal. Então, deixa lá a sua opinião, que a sua opinião é muito importante aqui para melhorar o conteúdo, para colocar mais conteúdos legais para vocês. Então, bora lá para deck de cilada, que eu coloquei aqui, cilada. Vamos lá então, galera, vamos lá. Primeira explicação minha. Essa é uma conta secundária, ela tava no Rogue, então eu montei o Trap Tricks, desfiz vários decks para fazer o Trap Tricks, e ainda não ficou um deck que eu gostaria, né? Mas é um deck que tá bom. É um deck que eu fui do Rogue ao Platina 5. A Platina 5 não, desculpa, a Platina 3. Então ele foi do Rogue ao Platina 3. Então esse formato que ele tá atual aqui é um formato que você chega até o Platina 3. Não joguei mais que isso, né? Teve coisa que eu coloquei, teve coisa que eu tirei. Então vou colocar umas ressalvas para vocês. Antes de dar as ressalvas, eu vou explicar para quem não sabe como funciona o Trap Tricks. O Trap Tricks é um deck de armadilha, né? É um deck de Food Gate, juntamente com Labyrinth, Eldritch. Eles mexem muito com a armadilha e elas têm alguns efeitos. A maioria delas tem efeitos de entrada, normal summon, e efeito de especial summon. Então, vamos lá, vou explicar para vocês em partes. Primeiro a engine e depois as cartas que complementam ela, que caso você queira. Então, bora lá. Primeira carta que eu vou falar aqui, eu não sei falar muito bem as cartas delas, porque elas são bem complexas aqui. Mas essa aqui que parece uma plantinha que come aí, essa Trap Tricks é a Trap Tricks que busca. Então ela busca qualquer carta armadilha, então ela busca cartas armadilhas, dá o normal summon dela. Aí você pode buscar qualquer carta armadilha buraco. Então qualquer carta armadilha que tenha buraco no seu nome, você pode pegar e colocar na sua mão. Se ela entrar como um especial summon, você pode destruir uma carta mágica ou armadilha do seu oponente, né? Então ela entra e ela destrói. É uma constante bem legal. Então ela traz carta armadilha como destrói elas. E lembrando, esse efeito dela é quando ela entra como especial no campo. Nossa próxima carta é a Dioneia. Daqui eu consegui falar. A Dioneia, ela tem dois efeitos como a anterior. Seu normal summon, ela revive uma Trap Tricks do seu cemitério e invoca ela como especial. Então tem como você fazer um combinho, joga ela e traz outra para dar um efeito. E quando ela entra como especial, você pode pegar uma carta buraco, armadilha e setar no seu campo. Então ela tem dois efeitos distintos. O normal, ela revive uma carta do Trap Tricks, é um Monstro Trap Tricks. O Monstro Trap Tricks é qualquer Monstro Trap Tricks, tá, galera? É Link, Exceed, normal, qualquer um. Ele revive o monstro. E aí, quando ela entra como especial, ela traz uma carta armadilha, buraco, do seu cemitério e seta no campo. É uma carta muito interessante, por isso que eu uso duas dela. A gente tem a Louva a Deus, né? A Trap Tricks Louva a Deus, que ela faz normal summon dela, ela pode pegar um monstro Trap Tricks do seu deck e adicionar à sua mão, né? Uma coisa que eu não estou comentando aqui, galera. Todas essas cartas Trap Tricks normais, esses bichinhos normais, elas são imunes a efeitos de buraco. Então se você joga com Mirrors, as Mirrors não conseguem matar elas mesmas, tá?
tem ressalvas, tá? Ressalvas que eu vou explicar depois. Mas vamos lá. Essa daqui, a louva-a-Deus, ela entra como normal summon. Você pega um card Trap Tricks, um card monstro do Trap Tricks do deck à sua mão. Se ela entra como especial, você pode tirar uma carta setada sua e colocar outra carta na sua mão setada. Então ela faz essa troca de cartas, armadilhas. Eu não vi muita utilidade nesse segundo efeito, até mesmo quando não teve as cartas novas. Eu não fiz. Não usei tanto esse efeito. Eu usava esse efeito mais para ativar o efeito da Serena do que ser útil mesmo, né? Não foi tão útil assim, não, né? A gente tem a primeira carta nova, que é a Putica. A Putica é bem interessante. O que acontece? Quando ela entra no campo, né, ela traz uma carta campo, que é essa daqui, ó. Que é essa carta campo, que é o Jardim. Vou explicar o efeito do Jardim depois, né? O que ela faz? Quando ela entra como normal summon, ela traz a carta Jardim. Quando ela entra como especial, ela bane uma carta monstro do seu oponente. Mas lembrando, quando voltar pro turno do oponente, na fase de apoio dele, essa carta volta pro campo. Ela, para quem não sabe, para ficar mais fácil, tem a aranha do Yu-Gi-Oh! Que ela faz isso. Ela bane um monstro e no outro rodado o monstro volta. E é isso que acontece. Ela bane um monstro e na outra rodada ela volta. Mas ela comba com uma outra carta aqui do arquétipo que eu vou mostrar mais pra frente, né? A gente tem essa cartinha aqui também, que é a Aranca no Campo. É esse? Aranca no Campo? Tá, o efeito dela, galera. Eu até me atrapalhei. Qual é o efeito dela? Ela entra como especial summon. Quando uma Trap Tricks estiver no campo, você pode invocar ela. Ou quando um monstro der efeito, você pode invocar ela. Então ela entra até no turno do oponente. Só que ela não tem efeitos de voltar especial. Ela entra e acabou. Esse é o efeito dela. O efeito dela é entrar. Agora tome cuidado com essa menininha. O que acontece? Quando essa menininha entra contra especial no campo, ela dá um lock na gente. A gente só pode invocar monstros Trap Tricks quando esse monstro entra como especial. Então você toma bastante cuidado, porque eu fiz uma displays assim por causa disso. Porque quando ela entra como especial, você não pode fazer nenhuma invocação especial do seu deck adicional que não seja Trap Tricks. Então tome cuidado com isso aí, né? Que isso é bem perigoso assim para algumas partes de combos. E aí é 3 daqui, a gente daqui eu vou falar depois. Aí a gente vai falar do campo agora. O campo a gente tem dois efeitos, né? Dois efeitos do campo. Na verdade eu só usei um efeito dele, que é o efeito que é o seguinte, ele te dá um novo normal summon. Então você tem dois normal summon, como fosse o Flanderize, como fosse a carta do Flanderize. Imagina a carta do Flanderize, se fosse a mesma coisa. Mas ela tem um segundo plus aqui, né? Que ela pode banir um monstro que você controla e você pode invocar um monstro Trap Tricks da sua mão do cemitério, invocação especial. Então você pode banir uma carta do seu campo e depois adicionar outra. Em alguma extensão de campo sucinto, alguma coisa muito específica assim, você usaria esse efeito, mas eu não acho ele tão útil. Eu estou usando duas delas porque eu achei bem interessante, né? A gente tem as cartas buraco, né? Que eu uso esse buraco sem fim. Quando entra um monstro, até aumentar aqui pra vocês, né? Quando entra um monstro de 1500 ou mais, você pode banir esse monstro, né? Você pode destruir, na verdade, esse monstro. A gente tem daqui, que é o Comporta, que a Comporta faz o monstro virar ele, né? A gente tem daqui essa carta muito importante, que é a Sepultura, que ele pega qualquer efeito de carta tiver no cemitério, você pode dar essa carta. Essa carta aqui ela para C-Max, para Ashe, para Veiler, para Ogre, para qualquer carta que cai no cemitério e dá algum efeito. Exemplo, o C-Max ele cai no cemitério e ele dá o efeito. Ele dá o efeito na mão e você descarta ele. No momento que ele está no cemitério, porque assim, o efeito da corrente, né, para ficar mais fácil, mas não ficar muito complexo, né? Quando você dá o C-Max, o que acontece? Você dá o C-Max e você descarta ele. Esse é o custo do C-Max, ele ser descartado e ele dá o efeito.
Nesse custo, essa carta para ele, porque ele está no cemitério e está ativando o efeito dele na corrente. Se o C-Max ativasse o efeito, depois do efeito dele ser completado, ele é descartado, aí essa carta podia ser ativada. Essa carta é muito boa para cauterizar essas coisas, né? A gente tem a carta monstro, a gente usar uma carta, uma outra engine, né, que é essa buracoteia, a buracoteia. Essa carta aqui, ela tira uma carta que a gente tem do Knight, né, que a gente usava, dos Cavaleiros Fantasmas, né, que ela entrava e tudo. Essa daqui agora é o seguinte, você seta ela, e aí você descarta uma carta armadilha da sua mão, e esse monstro, ele vira um monstro, né, um monstro planta, terra de nível 4, 400 de ataque, 2400 de defesa. É muito bom, né, muito bom isso. E ela também pode ser ativada em algumas extensões. A gente tem essa carta aqui, né, que é a Hef, vamos chamar de Hef, é a carta que protege os monstros, né? Quando ela está no campo, ela defende todos os monstros, tem um Territrix pode ser morto, e outra coisa, todos os efeitos são voltados para ela. Então, exemplo, se ela estiver no campo e o cara dá um high kick, uma tempestade, qualquer coisa desse tipo, os monstros Territrix não são mortos. Ela é morta e os monstros não são. Então, prestar bastante atenção. Agora, o efeito dela que é bem interessante. Quando o monstro, qualquer coisa, for ativar efeito, você pode descartar uma carta armadilha buraco e copie o efeito dela, ignorando as suas condições. Então, exemplo. Se o cara está no amigo, o cara invoca qualquer uma desses bichos aqui. Você pode ativar esse efeito, descartar uma carta armadilha e aí você dá o efeito nela. E a carta vai ser destruída. Por quê? Porque não é a carta buraco que está dando efeito no monstro, e sim o efeito deste monstro. Então, ficar esperto isso aí, que é como eu falei. Elas não pode ser destruídas por cartas buraco, mas ela pode ser destruída por efeitos de carta. Então, essa aqui é o efeito dela. Ela copia o efeito da carta buraco, tirando todos os requisitos que ela tem. Então ela pega o efeito principal. O efeito principal é o quê? É destruir o monstro. Então você vai tirar essa carta, tirando todas as condições da carta ser ativada, né? E outra coisa, todas as cartas do deck adicional da Territrix, elas não podem ser destruídas ou ser afetadas por cartas armadilhas. Então, Impermanence não funciona com ela, né? Essa carta aqui, ó, também, que eu sempre esqueço o nome dela, né? Que é o Tributo, não funciona com ela. Qualquer carta armadilha que é ativada não funciona com elas. Então, você ficarem esperto com isso, né? A gente tem daqui também, que é uma carta antiga também, que é a Territrix Alô. Você desassocia duas matérias dela e você pode invocar uma invocação especial um monstro Territrix do seu cemitério, né? Ela fala monstro planta, inseto planta, mas é um monstro Territrix, né? Não tem muito o que fazer, não. Tem esse segundo efeito aqui que eu nunca usei, né? É que se um ou mais monstros do oponente deixar o campo, você pode, estiver banido do cemitério, você pode desassociar uma matéria, né? Esse daqui nunca usei ele efetivamente, né? Mas, exemplo, galera, se você usar essa carta aqui, e aí ela voltou com o especial, banir essa carta, suga essa carta, ela come essa carta, né? E aí a gente tem a carta, uma das cartas principais aqui, que é a PIN. O que ela faz? Você desassocia uma matéria dela, e aí depois disso você pode adicionar um monstro Territrix do seu deck à sua mão. Então ela é uma buscadora. E ela tem o mesmo efeito da outra Exit. Se um monstro deixar o campo e for para o cemitério ou ser banido por efeito de alguma carta sua, né, carta Territrix sua, ou carta buraco, qualquer efeito, você pega esse monstro e associa a ela. Então ela come também o monstro do oponente, né? É uma carta bem interessante isso aqui. A gente tem a carta mais importante do arquétipo, que é a Sera. O que a Sera faz, galera? A Sera tem vários efeitinhos. Vamos lá, quando ela entra no campo, ela não faz nenhum efeito. Ela não pode ser destruída por cartas armadilhas, isso eu já falei também. O que acontece? Quando você ativa uma carta armadilha, você ou seu oponente, você pode fazer a invocação especial de um monstro Territrix, né, do seu deck para o campo. Então, jogou no campo e ela ativa efeito.
Quando o monstro Trap Tricks ativa seu efeito, ó o cascalho que ela faz, você pode adicionar uma carta buraco do seu deck ao campo. Então ela acerta uma carta buraco, né? Então o que acontece, galera? O que acontece na maioria das vezes? Você ativa essa carta e a Serena tá a Sera tá no campo. Você ativa essa carta, a Sera dá efeito, aí dá o efeito, vamos lá, traz essa carta dá efeito, tá numa carta armadilha, a Sera dá efeito de novo e traz outra carta armadilha. É isso que ela faz, é um ciclo, né? É um ciclo que ela faz. Então essa carta, mesmo ela tendo uma pontuação baixa, né, de ataque, de vida, né, ela é uma carta extremamente importante, por causa disso que a gente tem 3 aqui no deck. A outra a gente tem a Cularia. A Cularia também tem 2 efeitos. Lembrando que, como eu falei, deck adicional não são afetados por cartas armadilhas. O que acontece com a Curalia? Se eu falei errado, desculpa aí, galera. Primeira coisa que ela faz. Quando na fase final, na sua fase final, você pode reviver uma carta Trap Tricks do seu cemitério e invocar a especial como campo. Então ela faz uma cadeia também. Você joga a carta Trap Tricks entra, dá efeito, a Sera vai, dá efeito, então fica esse loop, né? E outra coisa também, se uma carta armadilha for ativa no seu turno, ou no turno do oponente, você pode setar ela novamente, ela não vai para o cemitério. Então você consegue ativar a carta ainda está lá, você baixa ela novamente. E é bem interessante, ó, o Link 2. Vamos lá então, galera, vamos para a carta nova, que é a Armadilha Tricks Atipus. O que acontece com ela, galera? Ela é uma carta nova que quando ela entra, o Link 3, né? Quando ela entra, ela dá 1000 de ataque para todos os monstros Trap Tricks que você tem, quando você tiver a carta armadilha normal no seu cemitério. E uma vez por turno, você pode escolher uma carta com face para cima do seu oponente controla, até o número de monstros, insetos e plantas que você controla e negue seus efeitos. Então ela é tipo uma gota, entre aspas, né? E ela tem outro efeito. Bana uma armadilha do seu cemitério e se isso acontecer, destrua um desses cards alvo que faça para cima. Então, exemplo. Você ativou ela, os monstros ganharam 1000 de ataque. Aí depois você negou os monstros que estão ali dele. E aí você baniu uma carta armadilha. Esses monstros que foram negados, um deles você pode destruir. É esse o efeito que ela dá. Aqui do arquétipo é isso. Como a gente trabalha com ele, né? 2 Cemax, né? Eu coloco 2 Cemax, 2 Ash. Coloco esse X porque quando ele vê algum link entrando, ele entra na seta do link. Então, muito interessante ele. Uso o Senhor da Prisão Celestial para defender minhas cartas armadilhas. Uso o Pod da Prosperidade para conseguir bricar menos. E eu usei mais ele como bait do que brick, porque muitas das vezes eu tinha cartas de busca, então eu usei ele mais para baitar uma Ashe. Aí a gente tem o Tributo Racial, pra gente tirar coisas que me irritam. Aí a gente tem meio que daqui que tira monstros, daqui também expliquei. Daqui caso encara algum deck, então eu falo a carta que não pode conjurar. Confronto Justo, sempre interessante ter. Impermanence, sempre interessante ter. Aí 3 cartas daqui, 3 cartas dessa daqui. A gente no extra deck trabalha com essa carta aqui. Essa carta me salvou em 2 duelos. O que acontece com essa carta, galera? Quando você invoca ele no campo, você desassocia uma matéria, né? Se o seu oponente tiver mais cartas no campo e na mão, você destrói todas as cartas do campo. E só deixa ele, lógico, né? Então essa aqui já me salvou muito da vida. A gente tem o Bagunça. O Bagunça eu até deixaria ele 2 dele, que seria bem interessante. Lembrando que é nível 4, então nível 4 são todos nível 4, então todos os links nível 4 que você achar que seja interessante, dá para colocar nesse deck. Então, Bagunça é interessante, porque ele entra, mesmo com os monstros negados, porque ele não nega a ativação, ele nega o efeito. Então, quando o monstro volta, ele ativa o efeito e o Bagunça nega. Mas a Sera, ela se importa com a ativação do efeito. Então, se o efeito for ativado, ela vai ativar o efeito dela. E os links não são afetados. Aí a gente tem o Ladrão do Tempo, que é interessante também, pra gente roubar algumas cartas do oponente. Aí dos links Unicórnio, que seria interessante. Access Code e a Gods, né? Porque a Gods ela não pode ser efeito de cartas genéricas, né? Ela pode ser só efeito de alvo.
Aqui poderia-se também colocar o Abramax, podia tirar essa escolha, colocar o Abramax, poderia colocar umas outras variações. Percebam que o extra deck dele é bem caro, é bem caro mesmo. Então, cara, é um deck que não sei se vale tanta pena. Se você gostar da temática das plantas, Foodgate, é um deck bem legal, um deck divertido de se jogar. Pra você, né? Não pro seu oponente. Então bora lá, vamos lá ver como se joga com ele, porque a explicação já foi bem longa. Vamos lá então, galera, voltando aqui. Eu tô jogando no PC, né? Então, se joga uma travinha, você não reparem, tá? Vamos lá, galera. Começando em primeiro aqui, a gente tem algumas situações. Ó, aqui a gente já tem uma situação interessante de combo, né? A gente já tem um combo formado aqui. Então, se o cara não me parar ou acontecer qualquer coisa, mesmo se o cara me parar, eu passo com a cera e acabou, né? Aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou ativar o efeito dessa carta. Essa carta dá efeito. Ela vai trazer o campo pra gente. Então, trouxe o campo entrou. Ativo, aqui eu posso fazer o quê? Ativo o efeito do campo. Venho. Ativo, beleza. Já coloco a cera no campo. Para não ter bucha. Usa a cera entra. A cera entrou, ela entra como normal summon. Do efeito dela. Ela vai trazer a carta do cemitério. Como não tem monstro, ela não vai banir ninguém, né? Vem. A cera vai dar efeito. Que ela vai trazer agora uma carta armadilha buraco. Vai setar aqui no campo. Eu vou colocar... Qual as cartas que eu tenho aqui? Eu tenho um comporta. Tá, eu vou colocar... Você. Coloco você. A gente tem duas opções aqui, galera. Aqui eu posso fazer a buscadora. Faço a buscadora desce com outra carta. E já era, né? Para trazer a buscadora, eu teria que trazer uma outra carta armadilha aqui. Que seria a carta de invocação. Que eu descartaria uma carta da minha mão. E fazia isso. Mas, o que eu achei mais seguro nos duelos que eu fui jogando... fui vendo os pessoal... É fazer o bagunça aqui. Vou dar a bucha pro cara. Vem aqui, faço bagunça. Porque a gente muitas das vezes não sabe qual deck do cara. Então eu faço bagunça. Bagunça entra. Seto duas cartinhas lindas e maravilhosas aqui. E pronto. E passo pro cara e falo: joga. Se ele destruir alguma carta minha aqui, a gente tem uns reforços aqui ainda, né? Vai usar o pote. Aqui é o monstro Toon, né? É o deck Toon. Usou do Toon. Tá. Uma cartinha. Beleza. Nada que complique a minha vida aqui, né? Tiro uma carta. Beleza, jogo ela no campo. Ativa o efeito dela, passa, ó, vai negar o efeito dela, mas pra vocês verem como funciona, galera. Ativa o efeito. A cera, ela ativou o efeito dela, por quê? A cera respeita a ativação do efeito, não a resolução do efeito. Então vou... trago outra carta. Trago essa carta aqui, depois ela vai entrar com um especial aqui, né? Se eu não me engano, não consigo tirar esse monstro, né? Tá muito baixo aqui. Então eu vou passar. Que o bagunça na próxima ainda vai ter algumas dúvidas. Olha, eu tenho bastante carta. Ativou o Toon. Não vou ativar nada. Ativou o Toon. Tá. Ativou o Toon. Às vezes o bot tem explanador da arpia, né? Não pode. Ativa o efeito da carta armadilha. Como é uma carta armadilha, vai trazer um monstro. A cera vai trazer um monstro. Ativa o efeito, tá? Não tem problema. Então, se uma carta não me interessa, porque já ativou o efeito. Lembrando que a minha menininha vai ativar efeito, vai ser negado o efeito, né? Eu vou escolher como alvo.
Aí negou o efeito, a Sera ativa o efeito dela. O bagunça, ele atrapalha mais ou menos as nossas jogadas, né? Mas nada que, nossa, complicado, não. Trouxe 2 pra casa, né? Tributou, trouxe uma outra carta, tudo bem. Tem que tomar cuidado com essa carta que ele tributou aqui. Bagunça, vai tirar outra carta. Beleza, ativa efeito. Vamos ver a carta que ele tem ali virada. Se é o dragão branco. Não é o dragão branco, porque o dragão branco são 2 tributos, né? Vamos ver o que ele tem. Tá. Ele tá defendido. Ah, vai ativar o efeito dela, né? Final de turno. Vou trazer um monstro. A Sera dá efeito. Aí aqui eu vou trazer outro monstro. Beleza. Olha que safadito. Tudo bem, vai trazer uma menininha, vai dar efeito, vai virar, vai tributar os dois. O que ele vai fazer? Tributou, colocou Mago Negro uma defesa, fica aí Mago Negro. Tá, final de turno, ativa efeito. Sera, traz um monstro. Pode ser você. Do efeito. Mesmo que não dê certo o efeito, vai ser negado e a Sera vai de novo dar efeito. A Sera deu efeito, trago outra carta. Agora o Bagunça vai morrer, né? Aqui o Bagunça morre, mas não vai complicar nada na nossa vida não. Ó, o Bagunça dá efeito. Opa, deu uma engasgada e travou. Aqui eu tenho algumas jogadinhas que eu posso fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer a minha buscadora. Trago ela. Não dou efeito dela. Descarto você. Venho. Trago você. Dou efeito. Trago você. Beleza. Venho, aí trago o link. Beleza. Não ativo nada. Aqui eu posso ativar o efeito dela, né? Ó, tá vendo? Uma vez por turno, posso negar, mas nada que precise fazer. Então vamos lá. Não vou poder destruir o Mago Negro, né? Ó, que o mundo vai. Mas a gente faz pra banir. Beleza. Uso o efeito dela. Trago você. Você entra. Dá efeito, destrua você. Usa comportita. Comportita efeito. Usa conúria. Tira. Usa a Sera vai. Efeito. Efeito. Pega.
Pega a menininha. Vamos ver quem ele vai atacar. Vai atacar a Sera, certeza. Nossa, não atacou a Sera. É, não deixou. Meu campo defende também. Ele foi burro, podia ter atacado. Não, ele foi muito burro aqui. Não sei o que ele queria aqui não, hein? Ativou, né? Caso tivesse aqui, ele ia voltar do banimento, né? É cada uma que eu tenho que ver aqui, ó. Deixa eu falar um negócio, hein? Aí eu vou usar você, lógico. Não, vou usar você. E agora eu uso você. Tem problema. Eu queria que acontecesse isso mesmo. Vamos lá. Traga invocação especial você. Ative efeito, destrua o mundo da fantasia. Ative efeito da Sera. Agora o Mago Negro simplesmente vai apanhar aqui das plantinhas. Bora, eu tô em segundo, que agora veio. Foi complicadinho, hein? Tá ele, na verdade. Vou pegar um deck que ele jogue mais. Beleza, galera, vamos em segundo agora. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês, galera, como joga com ela e tudo, né? Espero que consiga ter explicado pra vocês certinho, né? Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Tá, aqui a gente tá com deck de revólver, né? Aqui eu podia até usar o confronto justo, mas não vou usar não. Vou usar isso, entro, usa a Serena entra. Aqui é diferente, aqui eu já tô em segundo turno, já vou fazer jogadinha de segundo turno. Vem, uso você. Lembrando que toma cuidado com o lock que essa menina dá aqui. Essa menina dá um lock. Aqui eu posso usar o bagunça, posso não usar o bagunça, né? Venho, ativo aqui. Vamos buscar alguma carta pra mim. Não. Aí aqui eu vou trazer pra minha mão. Passando você. Como follow-up. A Serena dá efeito. Vou trazer uma carta armadilha, né? Vou trazer essa. Aí abaixa essa carta. Ativa o efeito dela. Ela vai pedir para descartar uma carta armadilha. Descarta uma carta armadilha. Ela entra no campo. A Sera dá efeito. E eu posso invocar um monstro de invocação especial do campo. E eu vou invocar você. Invoco você. Dá efeito. Destrua a carta dele virada. Beleza? Tirando a carta dele virada. Aí eu já posso pensar em fazer outra jogada. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha defesa agora. Pronto. Beleza, entrou esse bichão aí, poderosão. Safadeza isso aí, não gostei disso aí não, hein? Deixa eu ver se tem alguma carta pra me defender. Não, não tem nada pra me defender.
Mas eu tenho jogada de volta ainda. Eu ainda consigo voltar. Ative efeito. Venho. Aí eu trago a minha reda aqui de novo. A defesa. Eu tenho que priorizar defender aqui. Mesmo que ele ataque. É, isso que eu pensei. Ele só consegue atacar ela, não consegue atacar a Sera. Deixa eu ver efeito. Não vou deixar. Pode ativar você. Beleza. Ó, ativa efeito. Né? Aí eu vou fazer invocação especial de você. Você entra. Ativa efeito. Não ativa efeito. Ah, porque eu já tinha feito o efeito aqui, hein? Tá bom, vou trazer outra carta. Ativa efeito. Desassocio. Agora bora trazer a carta campo. A Sera dá efeito. Tá, uma carta armadilha. Vamos parar as cartas dele do deck ali, hein? Vem, os efeitos. Vai. Tá, a carta campo. Carta campo entra. Beleza. Venho. Ativo ela. Ativa efeito. Tira as duas. Volto com ela. Ativa efeito. Dou efeito. Boto você. Venho. Tributo. Essa é a jogadinha, ó. Ativa efeito, né? Pra não destruir minhas cartas, né? Porque eu não quero ser destruído. Você. Tchau. 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 Beleza? Vamos lá, vamos lá. Deck é normal, assim. Vamos lá, trouxe efeito. Trago ela, porque ela vai me trazer uma carta armadilha do meu cemitério, né? A carta buraco, né? Então, trouxe você. Aqui lembrando que ela só pode dar alvo nesse bicho aqui, tá? E empate não rola. Beleza? Acho que aqui eu já posso fazer. Deixa eu ver. Posso fazer meu link. Beleza. Tchau. Essa é, galera, o deck de Trap Tricks. É um deck interessante, um deck legal. Assim, teria que mudar algumas coisinhas para chegar no mestre ou no diamante. Mas dessa formatação que eu apresentei para vocês, vocês conseguem chegar até o platina. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!